Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline. Eu sou estudante do curso de Medicina do segundo período da Universidade de Gurupi e eu venho dar início à apresentação deste seminário que irá falar sobre um artigo científico. Esta foi uma atividade realizada em interface com as disciplinas de Fisiologia 1 e Metodologia do Trabalho Científico. As docentes que ministraram essas disciplinas são a Jane Marques Silveira e a Nelita Gonçalves Farias de Bessa. Bom, os acadêmicos responsáveis pela produção deste seminário são João Vitor Moreira Barbosa Ribeiro, a Jéssica Helena Fernandes Almeida, eu sou a Caroline Alves Pereira, a Luciana Rafael Bueno, a Rafaela Chaves Campos e a Sheila Bruna Ferreira da Silva. O artigo selecionado é este que está sendo projetado, que vai falar sobre a prevalência de doença arterial periférica e fatores de risco associados em uma população rural brasileira, o estudo de corações de Baepend. Os responsáveis pela produção desse artigo são Rafael de Oliveira Alvim, Fernando Augusto Laveso Dias, Camila Maciel de Oliveira, Andréa Roseli Vansan Russo Orimoto, Anderson Zampier Ubrit, José Eduardo Krieger e Alexandre da Costa Pereira. E foi realizada em parceria com essas universidades, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Paraná e o Instituto do Coração INCOR, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem, para a escolha desse artigo foi feito, uma busca, na literatura, para selecionar e avaliar um que falasse sobre a prevalência do desenvolvimento da doença arterial periférica, que é a ADAP. Nesse artigo, ele vai ter a descrição da pesquisa realizada, numa população rural brasileira, onde se obteve os dados sobre os possíveis fatores de risco para a mortalidade geral, tanto cardiovascular, nas diferentes faixas etárias devido ao aparecimento da ADAP. Sendo que o estudo de corações de Baibete é um estudo de corte brasileiro em curso, que ele foi estabelecido em 2005 para investigar fatores de risco tanto cardiovascular como a herdabilidade dessa doença. E foram utilizados para a confecção do artigo escolhido os dados coletados dos anos de 2010 até 2013 do projeto de pesquisa que acima eu mencionei. Então, a problemática escolhida, para representar nosso trabalho foi, por intermédio do conhecimento adquirido, sobre a DAP e com os resultados obtidos na pesquisa realizada na população do estudo de Baibend, será que é possível inferir que tanto a idade, o sedentarismo, as doenças crônicas são de fato realmente determinantes para o desenvolvimento dessa doença? E caso haja convergência e validação dessas informações, como que a modificação destes fatores poderá impactar, nessa população numa possível redução do surgimento de novos casos por meio, principalmente do diagnóstico precoce e também da reversão dos casos graves de DAP. Assim, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o que é a doença, a DAP, afinal, o que classicamente define essa doença, Ela é uma condição que vai afetar as artérias não cardíacas e não cranianas, principalmente devido à aterosclerose, o que vai levar à obstrução parcial de artérias periféricas, reduzindo a perfusão para os tecidos irrigados por estas artérias. Embora ela é uma doença, que é assintomática, mas ela se progredir, ela pode levar a sintomas clínicos como a claudicação e também eventualmente levar a necrose também tecidual. Assim, a DAP é uma das principais causas, de comprometimento da qualidade de vida das pessoas e que piora ainda mais, no caso com a progressão da doença. Agora a gente vai falar um pouquinho por meio de imagens como que ocorre fisiologicamente o surgimento da DAP. Bom, nessa primeira imagem a gente pode explicar, como que seria essa doença, que ela é uma situação que vai ocorrer devido, ao estreitamento, ou obstrução dos vasos sanguíneos arteriais, que serão responsáveis por levar o sangue, que vai fazer toda a nutrição, a oxigenação dos tecidos, tanto para os braços como para as pernas, sendo, como eu disse, ele é mais comum nos membros inferiores, E esse estreitamento, obstrução dos vasos sanguíneos, ele vai ocasionar o quê? A redução do fluxo sanguíneo, o que pode vir a lesar os nervos, músculos e outros tecidos a médio e a longo prazo. Assim,
A doença que é a aterosclerose, ela é um fenômeno, né, que é um acúmulo de placas de ateroma. E o que são essas placas de ateroma, né? São a gordura, proteínas, cálcio e células da inflamação que vão estar presentes, né, na parede dos vasos sanguíneos, que vão causar esse estreitamento da luz e a obstrução do mesmo, o que vai dificultar, né, a progressão, né, a passagem do sangue, diminuindo a oxigenação e a nutrição desses tecidos no local onde houve essa obstrução. Nós podemos citar, né, que os fatores principais que vão levar a essa condição são o colesterol elevado, a diabetes, a doença cardíaca, que é a doença arterial coronária, a pressão arterial alta, que é a hipertensão arterial sistêmica, a doença renal, que vai envolver a hemodiálise, o fumo, o derrame, né, que é a doença cerebrovascular, o histórico familiar, o sedentarismo, a obesidade e principalmente o avanço da idade. Nessa segunda imagem, nós podemos falar sobre os sintomas da doença arterial periférica, que é uma patologia, né, como eu disse, crônica, que pode vir a apresentar vários sinais e sintomas, né, com a progressão da doença. E numa fase inicial, a pessoa geralmente, né, não apresenta nenhuma queixa, né, como eu disse, ela geralmente é assintomática, mas nas fases seguintes elas podem apresentar claudicação intermitente. E o doente refere-se que o quê? Que quando ele anda, ele começa a sentir dor. E aí quando ele para de andar, a dor cessa, né? E aí essa condição, ela é conhecida como doença das montras. E nas fases mais avançadas da DAP, o doente ele pode, além de sentir uma dor muito intensa, ele também pode sentir uma dormência, principalmente quando ele está deitado. A dor intensa pode estar quando ele está deitado, ou seja, uma dor isquêmica em repouso. E a dor ela melhora quando põe os pés para baixo, né? Quando os pés ficam pendentes, aí dá um alívio na dor. E pode ser tão intensa que a pessoa às vezes não consegue nem dormir. E outros pacientes também falam que muitos apresentam, né, feridas nos dedos, nos pés, nas pernas e que eles não cicatrizam. E são também sinais da DAP, né, a mudança da cor, né, a palidez, a perda de pelos na perna, o crescimento mais lento das unhas, além de pulso fraco ou ausente nessa região. Agora a gente vai falar um pouquinho o que é, no caso, a claudicação intermitente. A claudicação intermitente, ela é caracterizada por uma dor intensa e que pode ser uma dor, um desconforto parecido com uma cãibra, uma sensação do peso nas pernas, e ele vai ocorrer durante o deâmbulo, a deambulação, e melhora com o repouso, ou seja, a pessoa começa a andar, a caminhar, começa a sentir dor e quando ela para de sentir a dor. E geralmente ela vai ocorrer nas regiões das panturrilhas, né? Mas ela também pode se desenvolver tanto nas coxas, no quadril, nos pés, na região glútea, e ela é mais rara nos braços, justamente por quê? Porque a doença arterial periférica ela é mais comum nos membros inferiores. A claudicação ela é uma manifestação, né, dessa isquemia reversível induzida por esforço, e ela vai lembrar a angina do peito, que sente de acordo com os relatos e de acordo com relatos clínicos desse artigo que a gente vai citar agora, ele descreve o quê? Que o paciente geralmente relata que a dor que ele sente, ela vai lembrar muito uma fadiga, um desconforto, uma cãibra, uma paralisia, uma dor, um aperto, né? Geralmente, como eu já havia dito, nessas regiões dos membros inferiores. E justamente nos momentos em que a pessoa faz esse esforço e depois ela para quando tem um alívio, né? Ela para de andar e tem esse alívio subsequente. E a claudicação intermitente, ele resulta, né, como eu já havia dito, da estenose do leito arterial e que geralmente é provocada pela aterosclerose. E à medida que a DAP ela vai progredindo, a distância que pode ser percorrida sem sintomas, ela pode ir diminuindo e o paciente DAP grave pode desenvolver dor em repouso, refletindo até em isquemia irreversível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa claudicação intermitente por meio de imagens. Nessa primeira figura, né, a gente tem, né, representa como que seria, né, uma angioplastia
em doença arterial obstrutiva periférica, sendo que a gente pode observar características fisiológicas, né, dessa doença, que é associada à DAP, que seria a artéria com suboclusão e o pé em cianose. Então, hoje é muito comum que seja feita, né, essa cirurgia de angioplastia, e geralmente elas se cursam, né, na obstrução das artérias femorais superficiais e ilíaca. E geralmente quando se faz a angioplastia tem uma taxa de sucesso alta. Só que às vezes pode-se indicar a cirurgia de revascularização apenas quando a angioplastia não deu certo. Porque, né, com a convolução dos stents, dos balões, direcionadas ao combate desse provável insucesso, tem se tornado cada vez menos frequentes. Já nessa segunda imagem, a gente tem o impacto, né, de como que seria a dor que a pessoa sente, né, pela essa claudicação intermitente ocasionada pela doença obstrutiva, a doença arterial obstrutiva periférica. E isso é muito comum no paciente diabético, sendo que as artérias do diabético, né, infelizmente, eles apresentam maiores calcificações da parede, maior número de células inflamatórias, fazendo com que se torne ainda mais fácil, mais suscetível à produção de ateromas. De forma que as obstruções arteriais apresentam com mais frequência uma distribuição infrapatelar, acometendo vasos das pernas, né? E assim, outras diferenças na patologia da lesão do pé diabético, eles vão implicar numa piora do prognóstico desse paciente, com maiores taxas de morbidade e mortalidade associada à doença arterial obstrutiva periférica, né? E isso, infelizmente, né, a aterosclerose é a maior causa de morte e invalidez em diabéticos, principalmente os diabéticos tipo 2, sendo que a prevalência da doença arterial obstrutiva periférica é maior em pacientes diabéticos do que dos pacientes que não são diabéticos. Agora, nessa figura 5, a gente vai mostrar, né, como é que ocorre, né, mais visível, como é que ocorre essa obstrução dos vasos, né, que é exatamente o sintoma patognomônico da doença arterial obstrutiva periférica, né, que é essa claudicação intermitente, que podemos ver na imagem, né, essa obstrução por uma placa de ateroma, o que vai impedir a oxigenação, né, a nutrição desses tecidos. E aí essa falta de oxigenação, né, vai levar à liberação de toxinas na região não irrigada pelo sangue, vai causar essa dor e desconforto, porque uma dessas substâncias que é produzida é o ácido lático. Então a pessoa vai ter aquela sensação de cãibra, né, aquela dor parecida com uma cãibra. Então, quando a pessoa ela sente dor, ela para e o músculo já não exige mais, né, ser irrigado com tanta intensidade, de forma que o oxigênio vindo na carga normal é o suficiente. Sendo assim, a dor também ela passa. Por isso, a pessoa que sofre de claudicação intermitente, ela costuma, né, ela para um pouquinho, descansa e aí ela consegue caminhar novamente. Mas ela nunca vai ficar livre da dor, né? Porque é só ela voltar a fazer novamente exercício que ela vai continuar depois a conseguir a sentir novamente essas dores. Então, por isso que é um sinal de alerta, né, quando a pessoa começa a sentir isso, para que ela procure, né, ajuda médica e faça o tratamento adequado. Nessa outra imagem, a gente tem também, né, a presença das placas de ateroma. E aí, que mostra, né, como que elas se desenvolvem, né, nas artérias da perna, incluindo, né, os ramos das artérias ilíacas, as artérias da coxa, que são artérias femorais, dos joelhos, as artérias poplíteas e da panturrilha, a artéria tibial e a artéria peroneal. E é muito mais raro, né, ela se desenvolver na região dos membros superiores, né, como eu já havia dito. E nessa figura 6, a gente mostra a representação da placa de ateroma, né, na artéria ilíaca e na femoral comum, associada à claudicação e à doença arterial periférica oclusiva. No caso, essa obstrução está, né, presente nas artérias ilíacas da primeira imagem, e a da figura 7, a placa de ateroma na artéria ilíaca também, mostrando como que ocorre essa interrupção do vaso sanguíneo.
Agora a gente vai falar, né, sobre a palpação dos músculos arteriais dos membros inferiores. Bom, essa palpação, ela vai ser feita por meio de um exame, né, em que o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal e com os membros despidos. E aí a avaliação vai ser feita nos membros inferiores e vai compreender a palpação do pulso femoral, do poplíteo, do tibial e do pedioso. Sendo que no músculo femoral, a gente vai palpar o trígono femoral no ponto médio entre a sínfise púbica e a espinha ilíaca anterior superior. Já o pulso poplíteo, ele é mais difícil de conseguir fazer a palpação, né? Porque como ele não é muito superficial, então a gente vai ter que fazer uma manobra, que consiste em quê? Você vai flexionar o joelho do paciente 90 graus, enquanto o examinador ele vai colocar os polegares na tuberosidade tibial e os outros dedos em gancho na fossa poplítea. E a gente vai procurar o feixe neurovascular e vai pressionar contra a superfície posterior da tíbia. E outro procedimento também pode fazer é colocar o doente em decúbito dorsal e flexionar passivamente o joelho em 60 graus, procurando o pulso na fossa poplítea com as polpas digitais. Já o pulso tibial posterior, ele vai ser palpado posteriormente ao malelo medial. E por fim, o pulso dorsal do pé, o pedioso, é a palpação lateral ao tendão extensor do longo do hálux, né, no prolongamento do pulso tibial anterior, sendo que a artéria dorsal do pé, a pediosa, ela vai ter uma variação, pode ter uma variação anatômica e pode apresentar dificuldade na palpação do pulso. Mas na prática clínica, o pulso pedioso e tibial posterior são habitualmente usados, né, para investigar a presença da doença vascular dos membros inferiores. Então, agora a gente vai mostrar umas imagens que vai ficar mais fácil a compreensão de como que se é feita essa palpação. Então, nessa primeira imagem, a gente vai ter a palpação do pulso pedioso, em que se você deve colocar localizar o tendão do hálux, que é essa linha roxa mais longa, e aí uns 1,5 a 2 centímetros dele, você vai estar demonstrado na linha roxa mais curta a palpação do pulso pedioso. Já na figura B, a gente vai ter a palpação do pulso femoral, que ele deve sentir, né, com a prega inguinal, local em que o médico está pressionando com a mão para tentar sentir a palpação dessa artéria. Agora a gente vai falar, né, sobre a palpação do pulso tibial posterior, que é essa linha aí tracejada em roxo, em que a gente pode observar que ele deve ser feito entre o malelo tibial e o tendão de Aquiles, né, como a gente pode ver nessa imagem. E na figura D, a gente vai ter a palpação do pulso poplíteo, que é aquele da manobra do joelho, de dobrar ou 90 ou 60 graus no sentido na parte de trás do joelho, como podemos ver pelas mãos do médico, né, que ele está tentando pressionar para tentar sentir essa artéria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como foi feito, né, este trabalho desse artigo, em que esse estudo ele consistiu um estudo epidemiológico, né, que foi demonstrado no artigo, né, a prevalência da DAP numa população geral, em que esse artigo ele vai falar que entre 4 a 10% da população pode estar acometida com a DAP, porém não se tem muitos dados em relação às pesquisas feitas, né, não tem-se muitos trabalhos feitos, né, na população geral brasileira, então são trabalhos muito escassos e que apenas um grande estudo multicêntrico avaliou, né, a prevalência da DAP e encontrou uma taxa de 10,5% em um estudo que foi feito com 1.159 indivíduos na população geral. Então, se a gente pensar bem, é um valor até alto, porém carece, né, de estudos feitos aqui no país. Outro estudo que foi realizado investigar a prevalência da DAP, especificamente em japoneses brasileiros e em uma pequena amostra de pacientes com diabetes. Portanto, né, são necessários ainda mais estudos para melhorar
a avaliação da prevalência da DAP e compreender melhor os seus fatores de risco associados a essa condição na população em geral. Assim, esse presente estudo, né, ele teve como objetivo avaliar a prevalência da DAP e investigar os principais fatores de risco associados às diferentes faixas etárias. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como que foi realizado, né, esse estudo de rastreamento nessa população rural brasileira, em que se convidou 2.072 indivíduos de ambos os sexos, né, entre seus 18 e 102 anos, e eles foram distribuídos em 109 famílias residentes no município de Baepende, que é uma cidade em uma área rural, né, de 752 quilômetros quadrados, que possuía na época 18.072 habitantes. E ela é uma cidade localizada no estado de Minas Gerais, que fica no sudeste do Brasil. Destes 2.072 indivíduos, 1.634 participantes foram selecionados na visita clínica para serem submetidos ao rastreamento dessa doença, né, a doença arterial periférica, a respeito de sua prevalência e dos fatores de risco que estão associados a esta. Assim, a base de dados utilizada, né, foi o LILACS, e o nível de significância estatística estabelecido na análise foi de 5%. Os protocolos, né, que foram utilizados para realizar, né, essa pesquisa, eles utilizaram os protocolos padrões para os parâmetros antropométricos e bioquímicos, sendo que o nível de atividade física foi determinado pelo Questionário Internacional de Atividade Física, que é uma versão curta dele, né, que é o IPAC-CF, e a triagem da DAP foi feita por meio do índice tornozelo-ITB. Além disso, o protocolo de estudo foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sendo que este, né, segue todos os procedimentos envolvidos neste estudo, segue tudo de acordo com a declaração de Helsinki de 1975, que foi atualizada em 2013. O consentimento, né, informado foi obtido de todos os participantes incluídos neste estudo, e para a análise desse artigo, foi realizada uma avaliação transversal dos dados, né, obtidos, coletados na segunda visita do protocolo abordado, que foi feito entre os anos de 2010 até 2013. Bom, aqui eu finalizo minha parte e minha colega vai dar continuidade à apresentação do seminário. Muito obrigada. Olá, meu nome é Luciana, eu vou dar continuidade à apresentação, né? Vamos continuar falando dos resultados. A maioria dos mecanismos de regulação local do fluxo sanguíneo, eles agem dentro de poucos segundos, né? E alguns minutos após a alteração das condições locais nos tecidos, né? No entanto, após a ativação desses mecanismos, o fluxo sanguíneo em geral, ele só aumenta, aliás, apenas por cerca de 3/4 do necessário para suprir precisamente, né, as demandas adicionais dos tecidos. Como exemplo, cita-se um aumento da pressão arterial de forma abrupta de 100 para 150 miligramas, né, milímetros de mercúrio, aliás. O fluxo sanguíneo ele é elevado quase que instantaneamente por cerca de 100%. Então, após 2 minutos no máximo, o fluxo volta a diminuir para cerca de 10 a 15% acima do valor original, o que ilustra a rapidez dos mecanismos agudos para a regulação local do fluxo sanguíneo, mas também demonstra que a regulação não é completa, tendo em vista que ainda há excesso de 10 a 15% do aumento do fluxo sanguíneo, né, em alguns tecidos. Entretanto, ao longo de horas, dias ou semanas, uma forma a longo prazo da regulação local do fluxo sanguíneo se desenvolve sobreposta ao conteúdo agudo, sendo que essa regulação constitui um controle muito mais completo, né, de fluxo sanguíneo. E nesse exemplo mencionado antes, a pressão arterial permanece indefinidamente em 150 milímetros de mercúrio após algumas semanas, né? Então, o fluxo sanguíneo pelos tecidos ele se ajustará de forma gradual, quase até a normalidade. Então, nessa imagem, a curva verde, ela tracejada,
ela demonstra a eficácia dessa regulação local do fluxo, né, sanguíneo a longo prazo. Percebe-se que uma vez que a regulação a longo prazo teve tempo para ocorrer, as variações a longo prazo da pressão arterial entre 50 e 250 mm de mercúrio, elas exercem um pequeno efeito sobre a intensidade do fluxo sanguíneo local. A regulação do fluxo sanguíneo a longo prazo é especialmente importante quando as demandas metabólicas do tecido se alteram. Desse modo, se o tecido passa a ser cronicamente hiperativo e, portanto, se precisar de quantidades maiores de oxigênio e outros nutrientes, as arteríolas e os vasos capilares em geral aumentarão em número e tamanho, né, após algumas semanas, para suprir as necessidades do tecido, a menos que o sistema circulatório tenha ficado patológico ou muito envelhecido para responder a essas alterações. O oxigênio ele é importante não apenas para o controle agudo do fluxo local, né, do fluxo sanguíneo local, mas também para o controle a longo prazo. Então, destaca-se essa importância, por exemplo, através da vascularização aumentada nos tecidos de animais que vivem em altas altitudes, onde o oxigênio atmosférico é baixo. Então, cita-se também os bebês humanos prematuros, né, mantidos em tendas de oxigênio por razões terapêuticas, nos quais o excesso de oxigênio provoca a interrupção quase imediata do crescimento vascular na retina, né, nos olhos do bebê prematuro, chegando a causar degeneração em alguns dos pequenos vasos formados, né? Já no momento em que o lactente é retirado da tenda de oxigênio, há um hipercrescimento explosivo de novos vasos para compensar a súbita diminuição da oferta de oxigênio. E além do oxigênio, são identificados outros fatores que aumentam o crescimento de novos vasos sanguíneos, sendo quase todos pequenos peptídeos. Os 4 fatores mais bem caracterizados são o fator de crescimento do endotélio vascular, o fator de crescimento de fibroblastos, o fator de crescimento derivado de plaquetas e a angiogenina. Então, presume-se que a deficiência de oxigênio tecidual ou de outros nutrientes, ou mesmo de ambos, leva à formação de fatores de crescimento vascular, né, ou fatores angiogênicos. E a angiogênese, ela começa com o brotamento de novos vasos a partir de outros vasos. Então, o primeiro passo consiste na dissolução da membrana basal das células endoteliais, né, no local do brotamento. Aí depois, a rápida reprodução de novas células endoteliais, né, elas emergem da parede vascular, como cordões que se estendem em direções à fonte do fator angiogênico, né? As células em cada cordão continuam a divisão e em pouco tempo se curvam, formando o tubo. Então, a seguir, o tubo se conecta a outro tubo, brotando de outro vaso doador e forma a alça capilar, pela qual o sangue começa a fluir. Caso o fluxo seja suficientemente intenso, as células musculares lisas, por fim, invadem a parede, né? Invadem a parede e assim alguns dos novos vasos crescem e formam novas arteríolas ou vênulas, né? Ou talvez até mesmo vasos maiores, dependendo do que for necessário. Dessa forma, a angiogênese ela explica o modo como fatores metabólicos em tecidos locais podem provocar o crescimento de novos vasos. Ainda destaca-se algumas outras substâncias, como alguns hormônios, esteroides, né, que exercem precisamente o efeito oposto sobre os pequenos vasos sanguíneos, causando a dissolução, aliás, das células vasculares e o desaparecimento dos vasos. Então, assim, os vasos sanguíneos eles podem ser desfeitos também, quando não são necessários, né? O nosso corpo ele nunca mantém um que não é usado. Peptídeos produzidos nos tecidos, eles também podem bloquear o crescimento de novos vasos sanguíneos, né? Então, por exemplo, a angiostatina, fragmento de uma proteína do plasminogênio, ele é inibidor natural da angiogênese.
Já a endostatina é outro peptídeo anti-angiogênico, que é derivado da quebra do colágeno, né, do tipo 8 ou 7, do tipo 7. Apesar de a função fisiológica precisa dessas substâncias angiogênicas ainda serem desconhecidas, há um grande interesse em seus usos potenciais na interrupção do crescimento de vasos em células tumorais, por exemplo, né? E assim prevenir o grande aumento de fluxo sanguíneo necessário para manter o suprimento de nutrientes de tumores, né, de crescimento rápido. Essa figura, a figura 1, apresenta os dados relacionados à prevalência da DAP com o uso do ITB em diferentes faixas etárias. Então, no geral, a prevalência foi muito baixa, né, de 1,5%, e apenas um caso de DAP foi observado abaixo da idade de 30 anos, né? E a prevalência de DAP aumentou após a quinta década, chegando ao pico na idade de 70 anos, quando atingiu 5,2%. Essa tabela ela mostra a frequência da DAP por década. Então, em que podemos ver também a prevalência da doença arterial periférica entre homens e mulheres, né? Sendo destacados essa frequência nos intervalos de idade de 61 a 70 e acima de 70 em homens, mulheres e de forma global. Agora nós vamos abordar sobre o estilo de vida dos voluntários da pesquisa, né? Sendo que foram destacados dois critérios principais, sendo eles o tabagismo e o sedentarismo. Então, na primeira figura, né, a figura 8, podemos ver uma imagem representativa, né, do tabagismo, que está entre os principais fatores de risco para a doença arterial periférica, seja entre homens ou mulheres, afetando principalmente aqueles indivíduos com uma idade mais elevada, né, sendo que nos fumantes o diagnóstico é realizado aproximadamente uma década antes do diagnóstico da DAP, né, para não fumantes. Destacando desse modo a influência do tabagismo para a progressão e agravamento da doença. Já na segunda imagem, a figura 9, demonstra-se o ciclo do sedentarismo, sendo que este também é responsável, né, por aumentar o risco de desenvolvimento de doença arterial periférica, tendo em vista que a prática de exercícios regularmente, mesmo que estabelecida em um grau moderado, atua na redução do risco de mortalidade. Além disso, a prática de exercícios também contribui com a modificação de fatores de risco, né, atrelados à aterosclerose, já que reduzem a pressão arterial, os níveis de colesterol, favorecendo a circulação, tendo em vista que a DAP tem como uma das causas, né, a obstrução das artérias que formam a aterosclerose. A tabela 3, né, ela vai apresentar os dados relacionados às características de estilo de vida dos voluntários, né, e como podemos ver, a frequência e a quantidade de tabagismo foi maior em indivíduos com DAP. Então, havia também uma maior frequência de voluntários fisicamente inativos, né, no grupo DAP. E aqui também podemos ver que foi destacado em vermelho, né, a associação do tabagismo com a doença arterial periférica. Então, a gente pode ver aqui, né, os valores, né, se você já fumou cigarro, sim, ainda fuma, 5,9%, sim, no passado, 58,8%, e o número de cigarros por dia varia entre 23 e 14,3%. Aliás, cigarros, né? Dando continuidade à tabela 3, que foi dividida para a gente poder visualizar melhor, né? Então, a gente pode ver aí destacado em vermelho a porcentagem, né, de pessoas que não têm nenhum consumo de álcool e as pessoas que são sedentárias, né, no caso da atividade física.
Foi analisada uma maior prevalência de inatividade física, obesidade e frequência e intensidade de tabagismo, né, no caso, quantos cigarros por dia, nos voluntários com DAP. E, além disso, essas variáveis estão frequentemente associadas à DAP em outros estudos. Esse presente estudo também foi capaz de identificar uma maior frequência de DAP em negros em comparação a brancos, né? Outra potencial explicação para a baixa prevalência de DAP na população avaliada, consiste no fato de que o estudo foi produzido em uma cidade pequena, né? Onde os hábitos gerais e a exposição a fatores de risco, além dos indivíduos pesquisados serem diferentes dos observados nas grandes cidades, né? E em comparação com a população incluída no estudo, né? Realizados em grandes cidades brasileiras, esses resultados apresentaram uma menor porcentagem de fumantes, né? No caso, 34,3% versus 46,7%, e indivíduos fisicamente inativos, né? Então, 41,18% versus 64,8%. Além disso, o estudo de Mark disse teve um maior número de indivíduos com a doença renal crônica, no caso 2,46% versus 6,12%, que é um fator de risco bem conhecido, né, para DAP. A tabela 4 apresenta uma comparação das características clínicas, né, em indivíduos com e sem DAP. Então, uma maior prevalência de hipertensão, diabetes e obesidade foi observada em indivíduos com diagnóstico de doença arterial periférica, né, como podemos ver em destaque na tabela, né, a parte vermelhinha. Então, hipertensão, 82,4%, diabetes, 41,2%, obesidade, 41,2%. A presença de hipercolesterolemia não diferiu entre os grupos, né? E, além disso, a história prévia de infarto do miocárdio foi mais frequente no grupo DAP. Então, como a gente pode observar na tabela, né? Então, lá, 12,5% de hipercolesterolemia, né? 5,9% de angina pectoris e 11,8% de infarto do miocárdio. Então, aqui a gente continua a apresentação da tabela 4, né? Nós podemos ver os valores em destaque associando a doença arterial periférica ao acidente vascular cerebral, né? Insuficiência renal e a depressão. Então, observando a tabela, né? 5,9% acidente vascular cerebral, 5,9% insuficiência renal e 29,4% depressão. A tabela 5 apresenta modelos de regressão logística univariada e multivariada para a doença arterial periférica, em que, na análise multivariada, idade, diabetes, tabagismo e inatividade física, que se encontram destacados, foram associados de forma significativa e independentemente à DAP, né? Então, a gente pode observar lá, ó, idade, hipertensão, diabetes, obesidade, né? Infarto do miocárdio, tabagismo, né? E o sedentarismo. A importância do exercício aeróbico, né, para o tratamento não farmacológico. Então, a doença aterosclerótica, né, ela está constantemente atrelada à elevada morbidade e mortalidade, né? No entanto, essa taxa de mortalidade, ela pode ser atenuada por intermédio da prática da atividade física regularmente. Desse modo, a utilização do exercício físico para fins terapêuticos tem sido uma possibilidade, né, de tratamento para aqueles indivíduos portadores de CI, estando entre os benefícios adquiridos a melhora na qualidade de vida e um prognóstico da doença, né,
a redução dos níveis de estresse, o aumento de desempenho de caminhada, o aumento do limiar de dor e o aumento do fluxo sanguíneo, facilitando, né, a realização de atividades de vida diária. Esse tipo de reabilitação, né, com o uso de exercícios físicos, além de ser eficaz e não invasiva, né, também garante ter baixo custo, né, em comparação à intervenção cirúrgica, sendo que essa deve ser escolhida quando o tratamento conservador não entrega resultados satisfatórios, sendo também indicada a partir do momento em que a distância de caminhada do paciente esteja sendo continuamente comprometida. Então, apesar dos vários efeitos benéficos, a intervenção fisioterapêutica através de exercícios não é utilizada de forma intensa na prática clínica. Então, em decorrência disso, esse estudo possibilita uma visualização de outros estudos acerca da intervenção através de exercícios em pacientes portadores de DAOP com CI. Vamos iniciar então a discussão, né, do trabalho. Então, o estudo Corações de Baiapendi é um estudo de corte brasileiro, responsável por investigar fatores de risco cardiovascular e herdabilidade em residentes da cidade rural de Baiapendi, que é localizada no sudeste do Brasil. Retratando novamente a amostra do estudo, que inclui 1.627 voluntários, retrata-se que a prevalência global de DAP foi de 1,5%. Assim, é exposto que a prevalência aumentou claramente com a idade, atingindo um pico de 5,2%, né, acima da idade de 70 anos. Os indivíduos com DAP eram mais velhos, mais pesados, mais frequentemente fumantes e menos ativos fisicamente. Então, dessa forma, os fatores de risco identificados para DAP na amostra, né, do estudo foram a idade, o tabagismo, o sedentarismo e também o diabetes mellitus. Além disso, tem-se que a ocorrência de DAP na população geral foi avaliada em diferentes países, né? No Brasil, o estudo de Mark Disse relatou em 2008 uma alta prevalência de DAP, né, cerca de 10,5%, em uma população com média de idade de 43,8 até mais ou menos para mais ou para menos 14,7 anos, né? Levando em consideração que o estudo envolveu voluntários em grandes cidades, então mais de 100 mil habitantes, de diferentes regiões brasileiras. Um outro estudo avaliou especificamente a população japonesa brasileira e determinou uma prevalência de DAP de 21,1%, porém, destaca-se que a média de idade dos participantes do estudo foi maior, né, aproximadamente 56,5 anos, enquanto que o presente estudo avaliou voluntários de uma cidade com a população estimada de 18.072 habitantes no momento do estudo, tendo a prevalência encontrada em cerca de 1%, o que é consideravelmente baixo. Então, nesse presente estudo, a prevalência de DAP acima dos 50 anos foi de 2,6%. Como esperado, a idade foi associada, né, de forma independente com o diagnóstico da DAP, conforme identificado pelo estudo atual e estudos anteriores. Portanto, a baixa prevalência de DAP no presente estudo é devida, em parte, à baixa média de idade dos participantes, né, tendo a inclusão de voluntários com idade a partir de 18 anos e ao fato da maioria dos voluntários, 62,1%, ter idade inferior a 50 anos. Então, além disso, essa amostra tinha apenas cerca de 7% de voluntários acima dos 70 anos, né, que é o grupo no qual se espera uma maior prevalência de DAP. Então, para a gente concluir, né, em análise de toda a temática discorrida nesse resumo do tratado,
foi perceptível que em um recorte dos indivíduos observados, idade mínima de 18 anos, né? Na pequena cidade estudada, o diagnóstico de DAP esteve intrinsecamente atrelado a fatores que incluem diabetes mellitus, sedentarismo, tabagismo e a idade. Então, obtendo também resultados não esperados, ausência, né, de doença aterosclerótica como fator de risco, uma vez que surgiram variáveis, né, em decorrência das características presentes na cidade de realização do trabalho. Aqui se encontram as referências que nós utilizamos do artigo selecionado e aqui algumas referências adicionais, né, que nós utilizamos para confeccionar os slides. Então é isso, nós agradecemos a oportunidade, né, e até logo.